Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graças ao Senhor, por esse tempo que vamos passar aqui juntos, meditando, refletindo na palavra de Deus para nós. O tema que eu quero tratar com vocês nesta oportunidade será: somos vitoriosos porque Cristo é vitorioso. Somos vitoriosos porque Cristo é vitorioso. Será o tema desta manhã e eu creio que você vai se alegrar em saber que esta bendita vitória é do Senhor e o Senhor conquistou esta vitória para nós. Porque o vitorioso é Ele. Então, quando cremos naquela obra inclusiva da cruz, o próprio Cristo vem habitar dentro de nós. Então, nele, nós somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos porque Cristo é vitorioso e Ele venceu o pecado, a morte, o mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tudo isso Ele venceu. Então, vamos para essa reflexão, abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler aqui do versículo 35 até o 37. Romanos 8, de 35 a 37. A Bíblia diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, de 35 ao 37. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que vamos passar aqui. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo, Pai, esta reflexão, que irão ouvir. Que Teu Espírito, Pai, poderoso Espírito, venha trazer entendimento, revelar a Sua graça, para que ela mesma sirva de suporte, para que esses queridos venham a crer na verdade. Pai, venha revelar o Teu Filho Jesus Cristo em cada um de nós, edificando aqueles que já têm uma experiência com o Senhor, e trazendo, Pai, restauração para aqueles que ainda estão com dúvidas com relação à sua salvação. Que todos nós possamos experimentar esta vida vitoriosa da pessoa de Cristo. Faça isso com cada um de nós, Pai. Conduza essas almas ao Teu Filho Jesus, para que Ele as receba e não as lance fora, e todos venham ter entendimento na Tua palavra, possam se regozijar em Ti. Que alegria, Pai, poder falar contigo mais uma vez nesta manhã, porque Tu és um Deus que ouve, um Deus que atende a nossa oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado também discernimento para estarmos no verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, isto é, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pai, nós entregamos diante do Senhor esta reflexão, para que o Senhor abençoe este pão que será distribuído, para que Ele venha saciar a nossa fome, satisfazer a nossa sede. Pai, faça isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse texto de Romanos 8, que nós acabamos de ler, dos versos 35 a 37, são versículos conhecidos por todos nós, mas que, pela revelação do Espírito, Ele permite que nós tiramos lições preciosas para nós. A palavra fala que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, a tribulação não pode separar nós do amor de Cristo, nem mesmo a angústia, nem mesmo a perseguição, ou a fome, ou nudez, o perigo, até a morte. Porque por amor dele, nós somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Nós somos considerados como ovelhas para a matança. Agora, em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas, eu e você que cremos no Senhor, nós somos, não é que vamos ser,
Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele é a nossa vitória. Então, quando nós temos a vida de Cristo, nós não precisamos correr atrás da vitória. A vitória, ela está em nós, que é Cristo. E sendo Cristo a nossa vida é uma vida de vitória. E a vida de vitória, ela está diretamente relacionada com a nossa total dependência da vida de Cristo no nosso coração, no nosso interior. Isto que faz de mim, de você que cremos no Senhor, pessoas vitoriosas. Porque a vitória é uma pessoa. E qual é a guerra que o Senhor dos Exércitos já perdeu? Se você for ler o Antigo Testamento, você vai perceber que todas as vezes que o povo de Israel dependeu do Senhor, eles nunca foram envergonhados. A vitória era certa. Os inimigos vinham, mas eles viravam as costas para o inimigo e se prostravam em adoração diante do Senhor, e o Senhor pelejava por eles. Hoje não. Hoje as pessoas viram as costas para Deus e enfrentam o inimigo. Não é por aí, meus irmãos. A maneira de nós sermos vencedores é sempre nos prostrando diante de qualquer problema, ou tristeza, sofrimento, angústia, perseguição, perigo, até mesmo morte, é nos prostrarmos diante do Senhor em adoração. E esperando que de fato Ele lute por nós. Ele batalha por nós. Agora, a nossa dificuldade é que nós somos muitos imediatistas. Nós não sabemos esperar no Senhor. Por isso que tem muitos crentes que são derrotados. Se nós esperarmos para que o Senhor haja dentro do tempo dele, não dentro do nosso tempo, ele vai trabalhar por nós. Está escrito lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, a Bíblia diz assim, olha que texto glorioso: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está vendo? Então Deus só vai trabalhar para aquela pessoa que está esperando nele. Às vezes nós queremos que Deus haja aqui e agora, mas de repente Ele vai agir dentro do tempo dele. De repente esse sofrimento, essa tribulação, talvez você esteja passando ou irá passar, é para que então você possa conhecer e ver o agir de Deus dentro do seu propósito, não do nosso propósito. Se nós somos do Senhor, meus irmãos, nós não temos mais nada a ver conosco, não. A nossa vida pertence a Ele e Ele cuida de nós. Em 1 Pedro 5,7, Pedro, ele diz assim, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor, meus irmãos, Ele cuida de nós. Então Pedro, ele disse isso porque um determinado episódio, Pedro estava com seus discípulos no barco, e Jesus também. Jesus disse para aqueles discípulos, passemos para o outro lado. Lembram? Lá em Marcos 4, a partir do verso 35. Muito bem, aí eles montaram no barco, Jesus foi na polpa lá e pegou um travesseiro e foi dormir. E eles chegaram ali no rio, no meio do rio, de repente veio um temporal, uma tempestade. Lembra daquele texto? O que foi que aconteceu lá? Os discípulos, que a grande maioria eram pescadores profissionais, eles ficaram temerosos, ficaram com medo. Se aqueles discípulos, a grande maioria, eram pescadores profissionais, se eles ficaram com medo, imagina a dimensão dessa tempestade. Mas a palavra fala que levantou-se um grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que aquele barco estava já pronto para encher-se de água. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus estava na polpa ali do barco, dormindo sobre o travesseiro. Aí os discípulos, apavorados, desceram até onde Jesus estava e despertaram e disseram para Jesus, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Mestre, nós vamos afundar. E aí Jesus, despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te.
emudece. A palavra de Deus nos mostra que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Mas aí Jesus virou-se para os seus discípulos e fez uma pergunta para eles. Por que sois assim tímidos? Como é que não acreditaram na minha palavra? Eu não disse, passemos para o outro lado? Vocês deveriam crer na minha palavra. Vocês acham que este barco iria afundar? Que traz o Senhor do universo, o Senhor que criou todas as coisas, inclusive o mar, vocês acham que este barco iria afundar? Por que vocês não creram na minha palavra? Passemos do outro lado. Este barco iria passar independentemente de tempestades que ele iria enfrentar. E aí eles, possuídos ali de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aí Pedro, naquele episódio, ele deve ter ficado muito ansioso. Por isso, ele escreveu lá na sua primeira carta 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Meus queridos e amados ouvintes, o Senhor tem cuidado de nós. Então, nós temos uma vitória que é Cristo. E por meio do nosso Senhor Jesus, que nos amou, nós fomos feitos mais que vencedores em todas as circunstâncias. Todas elas. Ele sempre vai fazer com que nós sejamos vitoriosos. Porque, do ponto de vista da palavra de Deus, ser mais que vencedor deve ser a experiência de qualquer regenerado. De qualquer pessoa que nasceu de novo. Novo nascimento, vocês sabem o que é, né? Uma pessoa sem o novo nascimento, ela não pode entrar no reino de Deus. E novo nascimento significa que Deus em Cristo, lá naquela cruz, quando ele foi crucificado, quando os soldados levantaram a cruz com Cristo crucificado, houve um momento em que toda a humanidade foram atraídas no corpo de Cristo. A Bíblia diz, em João 12, 32 e 33, ela diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Dizia isto, significando de que gênero de morte havia de morrer. Então Jesus morreu na cruz. Gênero de morte é que tipo de morte que ele morreu? Morreu na cruz. Mas lá na cruz a palavra fala que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia quantos? Todos. Por que ele teve que atrair a todos? Porque todos pecaram. Então, o teu nome, você tem que crer que dentro daquele todos consta, está também o seu nome. Seu nome está ali, dentro daquele todos. Porque você faz parte daquele todos que pecaram. Então você foi atraído. Você foi colocado no corpo de Cristo. Mas para qual finalidade? Para que no momento em que Cristo morreu, eu e você, o pecador, estava nele. Aquele todos lá, é eu e você. Eu sei que nem todos que fazem parte do todos irão crer naquele todos. Mas quando esse todos, nossos olhos são abertos para crer que nós fazemos parte desse todos, esse todos envolve eu e você. Então, quando Cristo morreu, nós estávamos nele, consequentemente, nós também morremos juntamente com ele para o pecado. Isso é maravilhoso. Quer vitória maior do que essa, meus irmãos? Essa é uma vitória tremenda, maravilhosa, gloriosa, graciosa, uma vitória incomparável, porque quando ele morreu, eu e você também, nós morremos com ele, morremos nele. Então isso é uma vida de vitória, vitória sobre o pecado. Ninguém consegue ser vitorioso, né, sozinho. Jesus, ele é o vitorioso, ele morreu a minha e a sua morte. Isso é tão glorioso, irmãos. Então, isto faz de nós não vitoriosos, mas mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Então, amados, muitos cristãos, eles estão aí amargando uma dura experiência contrária à promessa bíblica. Pois a menor mudança circunstancial envolve o seu viver, sem falar em perseguição, espada, eles sucumbem e caem em murmuração, lamentação, reclamação. Mas, no entanto, a palavra de Deus afirma lá em Romanos, capítulo 8,
versículo 28, o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, ainda que todas essas coisas sejam coisas que do ponto de vista humano seja muito ruim, mas tudo isto Deus vai fazer com que elas cooperam para o nosso bem, irmãos. Temos que entender isso. E o Pai, a tática dele agir é sempre assim. Se todas as coisas cooperam para o bem, inclusive aquelas coisas que você acha que é sofrimento, que é perseguição, que é tribulação, inclusive aquelas coisas cooperará para o seu bem, se você ama a Deus. Deus, ele tem uma tática muito especial de transformar maldições em bênçãos. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, tão frustradas, Ai, puxa vida, alguém fez ali um despacho para mim, alguém fez ali, sei lá, um descarrego, esse tipo de coisa aí que andam pregando por aí. Ai, eu estou tão preocupado, eu estou tão preocupada. Não fique preocupada. Qualquer maldição que esses filhos do diabo faz para os filhos de Deus, essas maldições que são lançadas contra nós, Deus as transforma em bênção. Vamos ver aqui em Neemias, capítulo 13, versículo 2. Neemias 13, verso 2, a Bíblia diz assim: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Está vendo? Então Deus, irmãos, não fique preocupado aí se as pessoas estão te amaldiçoando. Deixa elas te amaldiçoarem. Só que Deus vai transformar essas maldições em bênçãos. Você tem que crer nisso, porque é assim que Deus trabalha. Ele não muda. Então, é tão claro esse texto de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o nosso bem, somos sempre mais que vencedores. Amados ouvintes, eu quero que você entenda que uma vida vitoriosa deve ser uma experiência normal de cada filho de Deus, de cada cristão. Nós não temos um Deus de derrota, temos um Deus de vitória. A derrota, ela deve ser vista como anormal na experiência cristã. Porque, segundo a vontade de Deus, todo regenerado, todo renascido, todo filho de Deus deve ser um vitorioso em Cristo Jesus. Por quê? Porque é parte do plano de Deus que o cristão sempre seja triunfante em todas as circunstâncias. Por quê? Porque esta verdade está escrita em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que palavra linda aqui, meus irmãos. Graças, porém, a Deus que em Cristo, nunca é fora de Cristo. Aí aparece uma palavrinha tão maravilhosa. Sempre, sempre nos conduz em triunfo. O que é triunfo, meus queridos irmãos? Essa palavra triunfo aqui significa vitória. Significa somos vencedores, Então, essa aqui é a ideia, que em Cristo sempre, nós em Cristo nunca seremos derrotados. Embora aparentemente pareça, mas não somos. Amados, a vida cristã não é uma vida que às vezes vence e às vezes é derrotada. Não é uma vida que é derrotada pela manhã e que vence à tarde. Não é assim. A vida cristã, ela é sempre triunfante, porque temos um Senhor que habita em nosso interior, em nosso coração, que é Cristo. Ele é vitorioso. Ele não perdeu nenhuma batalha e não perderá nunca nenhuma batalha. Você consegue crer nessa palavra, meu querido ouvinte? Segundo o padrão bíblico, então deve ser considerado estranho se você não vence. E muito comum se você vence. Então, eu quero mostrar para vocês aqui as palavras de Jesus que trazem luz para o nosso entendimento.
Lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, está escrito assim. Olha o que Jesus está dizendo. João 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Presta atenção. É quem crer em mim, como diz a Bíblia, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quero dizer para vocês o seguinte, que todos os recursos necessários para a minha e a sua vida cristã encontra-se unicamente em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Jesus Cristo é a revelação da graça de Deus para mim e para você. Nele, tudo foi consumado. Em Colossenses 1,19, nós lemos o seguinte: porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Em Cristo reside, habita, está toda a plenitude. Toda a plenitude. Tudo está nele, ou seja, ele tem o controle de todas as coisas e não só tem, como também sustenta todas as coisas. E lá em João 19:30, Jesus, depois que ele tomou o vinagre, ele disse o seguinte: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Se Jesus lá naquela cruz não tivesse rendido o seu espírito, ele não morreria nunca. Mas ele rendeu o espírito para poder morrer. Ele diz lá em João 10, eu entrego a minha vida. Porque se ele não entregasse a vida, ele nunca morreria, meus irmãos. Agora, os que realmente vencem na vida são aqueles que optaram em serem amigos de Deus. Amigo de Deus. Os amigos de Deus são filhos de Deus, são amados pelo Pai, e essas pessoas nunca ficam correndo atrás da vitória. Você já viu alguém que corre atrás? Você já viu alguém que corre atrás vencer alguma coisa? Quem corre atrás está sempre correndo atrás. Mas em Cristo é diferente. Nós somos mais que vencedores. Né? Isso é maravilhoso. Às vezes a gente vê tanta discussão no casamento, né? E discussão no casamento é sinônimo de guerra. É de luta inglória. Amados, pense comigo. A vitória na guerra deveria ser comemorada com um funeral. Agora, que vantagem há em se ganhar uma disputa contra aquele que é a nossa própria carne? Não tem possibilidade. Né, irmãos? Então, a maior vitória é vencer a si mesmo. Vencer os outros é ser vencedor. Agora, vencer a si mesmo é ser mais que vencedor. Isso porque os inimigos internos são mais poderosos que os externos. E derrotá-los é um grande desafio para os filhos de Deus. Mas só que nós não conseguimos nos derrotar. Quem venceu esta batalha foi Cristo, acabando com a nossa natureza pecaminosa. O nosso maior problema não são os outros, somos nós mesmos. Né? Então, Cristo diz lá em Gálatas 2, versos 19 e 20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Preste atenção que na nossa morte com Cristo, na nossa crucificação com Cristo, o vitorioso é Ele, porque Ele morreu a minha e a sua morte. Eu estou crucificado com Cristo. Se Cristo morreu, se eu estou crucificado com Cristo, eu também tenho que crer que eu morri, porque a Bíblia diz assim. E se eu morri, quem vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é uma vitória maravilhosa, meus irmãos. Esses jogadores de futebol aí, eles ganham muito dinheiro. São pessoas famosas e há torcedores aplaudindo esses jogadores aí no mundo inteiro. Agora, pensa comigo. E você acha que o regenerado, um filho de Deus, é diferente? Não. Porque todo cristão
é uma atleta que tem Jesus como comandante. E os anjos são os torcedores. E os adversários já foram derrotados. E qual é a sua recompensa? A sua recompensa e a minha recompensa é a coroa da vida. Você quer coisa melhor? Quer coisa melhor do que isso, meu querido ouvinte? Não existe coisa melhor do que essa. Eu e você, nós fomos salvos inteiramente pela graça de Deus. E graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Nós não fizemos nada para merecermos a salvação. Salvação é uma dádiva divina, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, 1, 5 e 8, que diz assim a palavra. Efésios capítulo 2, eu vou ler o versículo 1, o 5 e também o 8. Diz assim a palavra. Ele vos deu vida. Olha aqui como é que começa. Ele vos deu vida. Então, se Cristo nos deu vida, que vida que nós tínhamos antes de ter a Cristo? Era uma vida de morte. Uma vida que iria acabar na sepultura. Mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso significa que uma pessoa que vive no pecado, ela está morta, separada de Deus. Agora, versículo 5 diz assim. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Está vendo? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus. Mas foi nessa condição espiritual, de separado de Deus, que Jesus Cristo veio e deu vida para mim e para você, juntamente com Cristo. E o versículo 8 diz assim, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, eu e você, nós não queríamos ser salvos. Imagina se Jesus Cristo não viesse até nós para nos alcançar, para trocar o nosso coração, para trocar a nossa natureza, nós iríamos perecer no inferno. Eu e você, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, mediante a sua plena graça, operou em nós o milagre do novo nascimento. Irmãos, mediante a fé simples, na obra terminada, perfeita, incapaz de ser melhorada, que Cristo realizou. O pecador é nascido do alto. Ele nasceu porque o Espírito Santo revelou que lá naquela cruz nós fomos mortos juntamente com Cristo. Então, cabe ao pecador render-se integralmente a Cristo. E cabe a Cristo salvar o pecador totalmente. E foi isso que ele fez. E toda a obra da regeneração é realizada por Deus, não é por mim, não é nem por você. Ele não precisa do nosso desempenho. O novo nascimento é um milagre, não é um prêmio que você tem que alcançar. Você foi alcançado. Muitas pessoas nunca serão salvas porque estão querendo alcançar a salvação. A salvação não se alcança, ela não é um prêmio, ela é um milagre. Quem sabe o Espírito Santo possa estar abrindo os teus olhos nessa oportunidade para você crer que você morreu com Cristo na cruz. Por isso que eu vou enfatizar novamente. O novo nascimento é um milagre, não é um prêmio a ser conquistado. Alguém disse certa vez que a graça, ela não compartilha de qualquer coisa com o homem. A graça não é um esforço conjunto. A graça não consiste de cooperação. É absolutamente exclusivista. Sabe o que graça significa? Graça significa Deus faz tudo. Se Deus faz tudo, tira o seu nariz do meio. Tira o seu dedo do meio. Creia e será salvo. A religião fala assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, faz campanha aqui, faz uma coisa ali, tem que fazer, você vai ficar frustrado. Você tem que fazer uma série de coisas para alcançar as bênçãos de Deus. Mas a Bíblia diz, lá em Efésios 1:3, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, amigos ouvintes, o que Cristo alcançou na cruz não somente nos salva da penalidade do pecado, mas também nos abre uma porta para podermos desfrutar de uma vida de vitória sobre o pecado.
O Senhor quer que todos os salvos tenham um viver vitorioso, irmãos. E nós enfatizamos que, de maneira alguma, há qualquer intenção de afirmar que a vida vitoriosa seja uma vida de inerrância. Não estou aqui pregando uma perfeição. Não há qualquer ideia de impecabilidade naqueles que desfrutam de uma vida vencedora. Pelo contrário, todos aqueles que estão gozando de um viver vitorioso sabem perfeitamente, como Paulo disse lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, verso 15. Cristo Jesus veio ao mundo, porque se ele não tivesse vindo, não haveria possibilidade de nós sermos salvos. E tem tanta gente aí querendo depender de si mesmo, dos seus próprios esforços. Faça isso, faça aquilo. O Evangelho já fez tudo, creia, você será salvo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele era grande, mas ele era grande no pecado. Hoje estamos vendo aí os grandes homens de Deus. Eu tenho muito medo dessa palavra grande. Deus não tem grandes homens na sua obra. Aquele que quiser ser grande, vai lá para o fim da fila, vai lavar banheiro. Por isso que ter a vida que vence não é sinônimo de perfeição, não, irmãos. A vida de vitória está diretamente relacionada com a nossa total dependência da vida de Cristo no nosso coração. E nenhum de nós, por esforço próprio, pode vencer o orgulho, o mau humor, a falta de perdão, pensamentos impuros, irritabilidade ou quaisquer outros males que se manifestam aí no nosso íntimo. Muitas vezes, com uma bela capa religiosa, nós forjamos um tipo de vida cristã aparentemente vitoriosa. Porém, nós continuamos escravos de nós mesmos, escravos da religião. E a religião sempre exige que façamos algo para termos a vitória. Porém, meus irmãos, a vida vitoriosa não é uma conquista, mas uma dádiva do alto. É um presente. Vitória é Cristo habitando em nós. Porque, em realidade, a religião é uma próspera fábrica de hipócritas. Deixa eu repetir. A religião é uma próspera fábrica de hipócritas. Você me entendeu? E Jesus sabia bem disto e condenou duramente a religião de sua época. Ele disse lá em Mateus capítulo 23, os versículos 27 e 28, são palavras duras. Ele disse assim, para pessoas religiosas, para pessoas que conheciam a Bíblia. Ele disse isso para crentes de sua época. Ele disse assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa é a condição do homem. Interiormente, por fora, se mostram belos, bonitos. Olha o terno, olha a gravata, olha o cabelo comprido, olha a saia. Não, esse homem e essa mulher são de Deus. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por quê? Porque nunca experimentaram a sua morte com Cristo. Nunca confessaram, Romanos 6,6, que o seu velho homem foi com ele crucificado. Por isso são crentes fracassados, frustrados, tristes, irritados, esquisitos. E como tem gente esquisita nesse mundo com esse livrão debaixo do braço. Mas não tem a realidade desse livro que é a palavra de Deus. E Jesus continua. Assim também vós, exteriormente, por fora, parece justo aos homens. Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, são filhos do diabo, porque o pecador não faz outra coisa a não ser cometer pecado. A Bíblia, queridos, ela é muito dura. 1 João 3,8 a palavra fala assim, quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Eu sei que isso é duro, a verdade dói, machuca, mas se você ter os seus olhos abertos, ela vai te curar, vai te sarar, vai lhe trazer vida, e vida é abundância, vida de Cristo. Esta vida
do diabo que todos nasceram, Jesus crucificou naquela cruz. Ele levou-nos a morrer no seu corpo quando nos atraiu naquela cruz, quando nos incluiu na sua morte e ressurreição, para que pudéssemos ter a sua própria vida. Ah, meus irmãos, a palavra fala, por exemplo, lá em 2 Timóteo capítulo 2:11, fiel é esta palavra, se morremos com ele, também com ele viveremos. Que palavra linda! Eu vou dizer algo muito interessante para você que me escuta. Jamais um religioso será vitorioso. Por quê? Porque nenhum tipo de esforço humano é suficiente para dar ao homem a vitória que ele precisa para ser um vencedor. A vitória é um milagre, meus irmãos. E todo esforço humano está baseado na lei. E ela sempre exigirá que o homem faça algo para Deus. A graça, ao contrário, é Deus fazendo tudo pelo homem. E ninguém pode vencer o pecado se esforçando ao máximo. Por isso que o apóstolo Paulo nos mostra o caminho da vitória. O caminho da vitória em Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, quando você crê que morreu com Cristo, você foi liberto do pecado. Por quê? Porque o pecado morreu na sua vida. E ele não vai ressuscitar mais. Agora a sua vida é Cristo. A sua vida é Cristo. E quem é Cristo? Você acha que Cristo, ele não é vitorioso? Quanto poder tem o nosso Senhor? Ele tem todo o poder. Ele disse lá em Mateus 28, verso 18. Quando ele ressuscitou dentre os mortos pelo Pai. Ele apareceu ali para os seus discípulos e disse o seguinte em Mateus 28, 18. Todo poder ou toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você sabe o que significa todo poder? Toda autoridade? É toda autoridade, é todo poder. Mas foi dado para quem? Para Cristo, no céu e na terra. Agora, essa pessoa chamada Jesus Cristo, quando cremos em nossa morte, ele vem viver em nós. Com quanto poder? Com todo poder e autoridade. Agora, você acha que Jesus Cristo, sendo todo poderoso, o Criador do céu e da terra, ele não tem poder para guardar você do pecado, de você tropeçar? Claro que tem. É que você não crê. Você é religioso, você é religiosa. Você está na obra do engano. Você tem que crer na realidade daquilo que a Bíblia diz. Senão você vai perecer. Esta é a voz evangélica, é a voz profética para o seu coração, para que você seja liberto do pecado, do mundo de você mesmo e guardado em Jesus Cristo. É Jesus quem nos guarda, está escrito lá na Epístola de Judas, capítulo 1, verso 1. Judas só tem um capítulo, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele é quem nos guarda. Salmo 121 diz que é o Senhor é quem te guarda. E aqui em Judas 1, versículo 24, a Bíblia diz assim, presta atenção, meus irmãos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Está vendo aqui? Ora, aquele que é poderoso para quê? Para vos guardar de tropeços, para vos guardar do pecado. E aquele texto lindo, Romanos 6,14, a Bíblia afirma, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, se eu trabalho para Deus, eu estou debaixo da lei, e o pecado me domina. Agora, se Deus trabalha para mim, eu estou debaixo da graça, e o pecado não pode me dominar. A Bíblia é tão clara, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, isto é vitória. Mas, infelizmente, muitos cristãos que são sinceros diante de Deus têm amargado muitas derrotas, pois tentam vencer os pecados em suas vidas através de seus próprios esforços, aplicam a boa vontade para vencer o pecado, mas ao contrário, irmãos, o que colhem é fracasso após fracasso. Nós precisamos sempre nos lembrar que fomos salvos inteiramente pela graça de Deus. Mas também precisamos crer que a vida de vitória é uma dádiva divina, não uma conquista humana. Por isso que toda luta do homem contra o pecado é inútil para lhe dar vitória. Por pecado não se luta, se morre.
Ninguém precisa lutar para ser vitorioso. Basta descansar na obra que Cristo realizou no Calvário. Lembra de 1 Coríntios 15, verso 57? Olha o que a Bíblia está dizendo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é algo que é conquistado por mim e por você. É Cristo nos conquistando, nos dando a vitória. Se você tem Cristo, você tem a vitória, meus irmãos. Olha para o texto da Bíblia. Compreenda as Escrituras Sagradas. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a vitória nos é dada, é uma dádiva a ser recebida. Receba essa vitória. Receba Cristo. Creia na sua morte com Cristo, para que Ele possa ser a sua vida e viver uma vida de vitória em você. Então, uma dádiva aqui nesse texto é concedida gratuitamente, sem nenhuma exigência sobre aquele que a recebe. Porque, do ponto de vista bíblico, não somos apenas vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, louvado seja o Senhor, porque desde o passado mais remoto até hoje, há apenas um vencedor, com V maiúsculo, em todo o universo. Apenas o Senhor Jesus Cristo é vencedor. E Ele é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? E tudo que eu e você precisamos é encontrar-se em Jesus Cristo, é estar nele. Paciência, perdão, pureza, alegria, fé, bondade, paz, enfim, tudo que possa glorificar a Deus, encontra-se unicamente em Cristo. O que necessitamos de fato é conhecer a pessoa bendita de Cristo em nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o segredo da vitória. Jesus, Ele é o tudo de que precisamos. E somente Ele é a nossa plena vitória. Paulo, ele foi contundente quando falou da sua experiência cristã. Lá em Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele poderia ter aqui exclamado com alegria: para mim, o viver é ser como Cristo. Ou mesmo, para mim, o viver é contar com a ajuda de Cristo. Porém, o que ele declarou aqui, categoricamente, foi: para mim, o viver é Cristo. Por isso que a vitória de Paulo não estava na sua fidelidade aos ensinos do Mestre, mas na sua total dependência da vida de Cristo no seu coração. Por isso que está evidenciado que todas as nossas tentativas para vencer os nossos pecados são inúteis. Não há nada que possamos fazer, a não ser nos render incondicionalmente ao Senhor e crer que somente Ele é capaz de produzir uma vida vitoriosa em nós. Agora, veja que maravilhosa luz nos traz o texto de Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, louvamos ao Senhor, pois todos os recursos necessários para termos uma vida vitoriosa encontra-se em uma pessoa, Cristo Jesus. Ele e somente Ele é a nossa vitória. Amém? Amém. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que nos dê mais luz sobre essas verdades. Nosso Pai, Tua palavra foi entregue, é Teu Espírito que a revela e interpreta para nós, ó Pai. Abençoa com a vida de Cristo, com a vida de vitória, todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade. Que os seus olhos sejam abertos, que Cristo seja revelado e formado nos corações, para que então possamos viver, ó Pai, uma vida de vitória, uma vida abundante, experimentando as realidades das glórias de Cristo em nós. Pai, torna isto claro para nós, ó Pai, mediante a revelação da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, nos ajuda, Pai, a cada vez mais vivermos uma vida de entrega, de rendição totalmente a Cristo. E nos faz lembrar pelo Teu Espírito que nós já fomos crucificados e que Cristo é a nossa vida e que Ele é o nosso tudo, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e revele esta palavra ao seu coração. Um bom dia para vocês, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.